de atribuição e com a Karina, que cuida da parte do processo seletivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a inscrição para o processo de atribuição inicial 2023, que, como vocês sabem, abriu hoje, né? Então, todos os docentes, tanto os efetivos, não efetivos, quanto os contratados com contrato vigente para 2023, já podem se inscrever na sede. E também vamos falar um pouquinho sobre o processo seletivo, tá? Sobre as alterações, sobre as novidades que o processo seletivo 2023 vai trazer para os candidatos à contratação. Certo? Então, pessoal, alguns recadinhos importantes. A gente tem a questão dos docentes categoria O, né, 2018, 2019, que eles não se inscreverão na sede. A gente tem recebido algumas ligações de alguns docentes preocupados que não estão conseguindo se inscrever, mas isso é por conta da vigência do contrato. Como a vigência do contrato se encerra ao final de 2022, não estará vigente para 2023, eles vão se inscrever como candidatos à contratação. Então, lá na sede, quando eles acessam, já tem um recadinho avisando eles que a inscrição será feita via banco de talentos. Então, lá tem o link para eles clicarem, serem redirecionados para o banco de talentos e fazerem sua inscrição de forma adequada, tá? Acho que a gente pode começar a passar o material. Bom, pessoal, aqui são alguns pontos que a gente vai falar com vocês hoje. Vamos tratar um pouquinho de legislação, vamos conversar com as diretorias de ensino, com as unidades escolares, referente aos critérios relativos à contagem de tempo para os fins de pontuação docente, tá? Vamos falar do processo como um todo na inscrição, tá? Como que o docente se inscreve, como que ele acessa a sede, como que a diretoria analisa os recursos, defere, indefere, para que o docente possa finalizar a inscrição de forma adequada dentro do prazo. Feito isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo seletivo do Banco de Talentos 2023. Esse ano a gente tem algumas novidades para anunciar para vocês, que vai auxiliar bastante e vai agilizar bastante nossos processos para 2023, tá? Então, pode passar? Primeiro ponto, pessoal, aqui a gente tem a legislação que ampara todo o nosso processo, tá? Então, quais são as legislações que todo mundo precisa ter ali na mesa para fazer o processo de atribuição de forma correta, sem problemas, para não ter grandes dúvidas, e se a dúvida aparecer, para que a gente consiga sanar ela de forma adequada. A primeira grande dúvida, pessoal, aí que pode surgir, atualmente nós temos duas leis complementares que regem as carreiras, tá bom? Então, a gente precisa sempre estar com a 836 e com a 1374, beleza? Com essas duas legislações, a gente vem para a resolução de atribuição, que todo mundo já conhece, a nossa 72 de 2020, que traz as regras gerais para o processo de atribuição, para o processo de classificação, inscrição, inicial durante o ano, tudo que a gente precisa saber de regra geral está dentro da resolução 72 de 2020. Lá ela abrange todos os docentes efetivos, os não efetivos, os contratados. Então, dentro da 72, a gente vai ter tudo que a gente precisa para fazer um processo correto, tá? Nós estamos no processo de inscrição. Se estamos no processo de inscrição, ela está sendo regulamentada pela Portaria 11 de 2022, tá? Lá ela traz todos os prazos, todos os requisitos, todos os procedimentos corretos a serem realizados para o docente entrar na sede e se inscrever, para o diretor de escola realizar o deferimento, indeferimento dos recursos que sejam abertos, e para a diretoria de ensino fazer uma conferência final antes de que a gente possa gerar, de fato, o processo de classificação, tá bom? Outra questão que a gente precisa conversar hoje, a indicação 213 de 2021, tá? Essa parte, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. A gente também vai encaminhar um material que traz certinho todos os que são habilitados e qualificados para cada disciplina, para que vocês tenham uma visualização melhor, que vocês não tenham dificuldade, tá bom? E vamos falar também sobre a instrução CGRH 1 de 2016, que é ela que define os critérios
para a pontuação docente, tá? A gente tem que sempre ter muita atenção com a resolução 72 e com a instrução 1 de 16, que é com base nessas duas que nós faremos a pontuação de forma adequada para os nossos docentes e a adequação de acordo com a habilitação e qualificação na 213, tá bom? Então, vamos lá, pode passar. Critérios relativos à contagem de tempo para fins de pontuação docente, pessoal. O que a gente tem aqui? Quais serão os critérios para realizarmos a pontuação de forma adequada para todos os nossos docentes? Então, o que pontua? Para pontuação, a gente tem pontuação na unidade, no magistério e no cargo-função. Isso para os docentes efetivos e para os não efetivos. Para os docentes contratados, a gente tem tempo de LC, magistério e cargo-função, tá bom? Pode passar. Então, pessoal, vamos lá. O critério relativo à contagem de tempo para a unidade de inscrição, isso aqui, então, para os efetivos e para os não efetivos, tá? Como a gente costuma chamar o pessoal que é categoria A e o OFA. Então, considera todo o tempo trabalhado na unidade escolar no campo de atuação, tá, pessoal? Então, para A e F, unidade de inscrição, a gente considera o campo de atuação. Mesmo que o período seja intercalado, e computa também o tempo que ele tem atuado como eventual, desde que essa atuação eventual seja no mesmo campo de atuação. Lembrando que a gente sempre exclui tempos que sejam concomitantes, correto? A gente exclui tempo concomitante e a gente exclui qualquer tempo que o docente tenha pedido uma certidão e levado para o INSS, por exemplo, para usar tempo de aposentadoria. Nesses casos, pessoal, essas duas coisas a gente exclui, a gente não considera para fins de pontuação. Se usou para aposentadoria, não conta para pontuar. Se o eventual não foi no mesmo campo de atuação, também não pontua dentro do mesmo vínculo, tá bom? Então, vamos lá, pode passar o PPT, por favor. A gente tem um critério relativo à contagem de tempo para fins de pontuação docente, que é também o tempo no cargo, tá? Então, no tempo no cargo, a gente também considera o mesmo campo de atuação, mesmo que em períodos intercalados, ou seja, que tem um cargo anterior, que já tenha ocorrido uma exoneração, e desde que o sistema também esteja associado ao mesmo DI. Então, quase que o mesmo critério que a gente utiliza ali para unidade, a gente utiliza para o tempo no cargo, tá bom? Então, prestando muita atenção. Unidade, tempo no cargo ou função, a gente considera, no momento, para o docente efetivo e para o estável, o mesmo campo de atuação, tá bom? Pode passar. Esse é o tempo na função, então nós temos o pessoal que tem o tempo no cargo e o pessoal que tem o tempo na função. A função também, mesmo critério do cargo, a gente utiliza o mesmo campo de atuação, considerando todos os vínculos, mesmo que intercalados, mesma coisa, tá, pessoal? Não tem diferença, vocês vão verificar lá no sistema, tudo certinho, não tem muitas dúvidas. Então, pode passar o próximo? Tempo de magistério. No tempo de magistério, a gente considera tudo, tá bom? Independente do campo de atuação. Então, nesse caso, a gente vai inserir tudo que esteja sendo considerado no Estado, né? Tempo de Estado apenas, mas a gente considera tudo. Engloba os dois campos de atuação. Aqui um ponto de atenção, tá, pessoal? Que não está aqui no PPT, mas quando a gente for mandar o material orientador, a gente vai deixar bem destacado para vocês. Docente efetivo, docente não efetivo, então a categoria A e a categoria OFA, a gente sempre considera o campo de atuação para unidade e cargo-função. Para o pessoal que é contratado, tá? Que a gente agora teve a vigência da 1374. Com a vigência da 1374, o docente de categoria O, ele não tem mais um campo de atuação definido. Ele é um professor de ensino fundamental e médio.
Então, ele pode transitar nos dois campos de atuação, desde que ele tenha formação específica para atuar tanto no campo aula quanto no campo classe. Então, o pessoal contratado, seja o categoria O, seja o categoria V, eles podem atuar nos dois campos. Por esse motivo, a gente soma o campo de atuação deles, tá bom? Então, categoria O, categoria V, quando eu for fazer a conferência do período, eu posso conferir o tempo de LC deles, englobando tudo que eles tenham, independente do campo de atuação que eles tenham feito no estado, tá bom? Pode passar. Bom, aqui, de acordo com a portaria 11, a CGRH abriu hoje o sistema para inscrição para o processo de atribuição, tá? E ele vai ficar aberto para inscrição de 21/9 a 11/10. A inscrição acontece na plataforma SED, como sempre foi, basta o docente acessar a SED, clicar lá no sistema, selecionar o seu perfil e entrar no menu Atribuição Inicial, Inscrição. Caso tenha necessidade, ele pode verificar lá no sistema. Se tiver alguma inconsistência, ele pode abrir um recurso antes de finalizar a inscrição. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Que vocês orientem, que vocês orientem os seus docentes a verificarem a pontuação antes de finalizar a inscrição. Inscrição finalizada não pode ser editada. E quando a gente entra com recurso, também não consigo finalizar a inscrição antes de ter uma devolutiva de deferimento ou indeferimento. Então, isso é um ponto que vocês precisam orientar os seus docentes de que verifique a sua pontuação, o seu tempo, a sua formação, os seus dados antes de finalizar a inscrição. Inscrição finalizada não pode mais ser editada, não posso mais abrir um recurso de uma inscrição finalizada. Então, isso é muito importante que vocês orientem os seus docentes, tá bom? Pode passar para o PT? Essa aqui é uma alteração que a gente vai ter esse ano durante o processo de inscrição. A gente já conversou com vocês aqui na OT da semana passada, que o pessoal do CRH, NAP e NFP estiveram presentes aqui com a gente, mas hoje estamos também com supervisores e diretores, então é importante que a gente converse sobre essa parte da inscrição. Hoje nós temos a nova carreira em vigor, então por conta disso nós teremos dois formatos de inscrição. O pessoal que está regido pela 836 se inscreve de uma forma e o pessoal que está regido pela 1374 se inscreve num outro formato, tá bom? Como que vai acontecer a inscrição dos docentes efetivos que estão inscritos pela LC 1374 de 2022, que é a nova carreira? Eles vão poder optar por 2 jornadas, tá bom? Então, o efetivo da nova carreira opta ou pela jornada completa, que são, aqui o PPT tá errado, a gente precisa ajustar, desculpa, tá bom? A gente vai ajustar o PPT antes de enviar para vocês, mas ele tem a jornada completa, que são 20 aulas, certo? 25 horas, ou então pela ampliada, que são 32 aulas, 40 horas, tá? Então, essa jornada completa aqui a gente vai ajustar antes de enviar para vocês. Pode passar. Os docentes efetivos que estão regidos pela 836, pessoal, eles continuam fazendo inscrição no mesmo formato que foi feito ano passado. Então, eles podem se inscrever ou pela reduzida, apenas para os docentes já inscritos nessa jornada no ano de 2022, ou pela inicial, ou pela básica, ou pela integral. Sempre optando por manutenção, redução ou ampliação de jornada, tá? Como sempre ocorreu para os docentes regidos pela 836. O único que vai ficar diferente agora, o efetivo, é o regido pela 1374, que ele tem 2 outras opções de jornada, completa ou ampliada. 25 horas, 20 aulas, ou 32 aulas, 40 horas, tá bom? Pode passar. Que, na verdade, né, Thaís, a única diferença é na opção de jornada, porque os dois aparecem, eles mostram para você optar por jornada, mas continua a mesma coisa. Quem está na 1374 opta por completa ou ampliada, e quem continua na 836 tem as 3, ou
quem está na reduzida tem 4 opções de jornada, não tem novidade, é sempre uma opção, todos precisam escolher uma opção. Perfeito. Então, para os não efetivos, regidos pela 1374, a gente também tem uma alteração esse ano. Já aviso aqui que para o pessoal que está acompanhando aí na nossa live que vou ajustar esse PPT porque também está com erro de digitação ali. Então, o docente não efetivo, regido pela Lei Complementar 1374, ele vai poder optar por jornada, tá bom? Então, os docentes não efetivos que optaram pela nova carreira, eles passam a ter jornada. E a jornada que eles podem optar é a de 20 aulas, 25 horas, ou então 32 aulas, 40 horas, a completa e ampliada, tá bom? Essa é a novidade dos não efetivos para 2023. Eles passam a ter jornada e só podem optar pela completa ou ampliada. Quando a gente for enviar o material para vocês, a gente vai ajustar aqui essa parte da completa. Pode passar. Para os docentes não efetivos regidos pela 836, eles também continuam se inscrevendo no mesmo molde do ano passado. O que eles podem optar? Eles podem optar pela carga horária relativa à jornada inicial, básica ou integral, tá, pessoal? Então, eles vão sempre optar pela opção de carga horária. Isso aí vai ser relativo. Então, o que vai aparecer para ele? 19, 24 ou 32. Ele vai poder optar por essa gama de carga horária. O da antiga carreira, que da 836, ele não tem jornada, ele tem carga horária, então vai aparecer para ele o que é relativo a essas jornadas, tá? E ele, diferente do outro, não tem constituição de jornada, ele tem composição de carga horária. Pode passar. Agora vem o caso dos docentes contratados regidos pela 1093, tá? E para eles também será disponibilizado na inscrição opção de carga horária de trabalho pretendida. Então, ele vai poder optar lá ou por 20 aulas, 25 horas, ou 32 aulas, 40 horas. Aqui também está trocadinho, está ali com 30 horas, mas fiquem tranquilos que a gente ajusta. Tá bom? Pode passar. Então, pessoal, aqui algumas dúvidas muito frequentes que chegaram para a gente essa semana, principalmente hoje, com a abertura do processo de inscrição, né? A maior pergunta de todas é quem pode se inscrever para o processo inicial de atribuição de classes e aulas. Então, pessoal, de acordo com a portaria, de acordo com as legislações vigentes, quem está apto a se inscrever para o processo inicial de atribuição de classes e aulas são os docentes efetivos, os não efetivos e os docentes com contrato ativo para 2023. Então, os docentes com contrato celebrado em 18 e 19, eles não vão se inscrever na sede, como eu falei aqui no início. Eles vão se inscrever no banco de talentos e passarão a concorrer como candidatos à contratação, tá bom? Um ponto de atenção muito importante aqui, porque nós já tivemos casos hoje de manhã, já fizemos reunião com a Prodesp para verificar o que estava acontecendo, e a gente identificou que não é erro de sistema, é erro de procedimento. Então, a gente precisa aqui alinhar esse procedimento. Nós temos docentes com contrato O e docentes com contrato V. Quando a gente tem um docente com contrato V que migra o contrato para O, nós precisamos verificar o início da vigência desse contrato, tá? A legislação que ampara a abertura do contrato V como a abertura do contrato O é a mesma. E o período de vigência também é o mesmo, tá? Então, a gente precisa ter muita atenção quando for realizar o procedimento de suspender o V e ativar o O em cima do mesmo CPF. O prazo de vigência, o início a contar para o limite de 3 anos de vigência contratual nos termos da 1093, é o início do V, tá? Então, se eu tenho um docente categoria V que abriu o contrato em 2018 e em 2020 se tornou docente
categoria O, porque teve aulas atribuídas, o início desse contrato O não passa a contar de 2020, ele começa a contar de 2018. E a vigência será de 3 anos. Foi prorrogado ano passado, mas esse ano a prorrogação termina e será extinta. Isso para 2018, 2019. Sempre tem que atentar para isso. Quando a gente tem um contrato V, que tem interesse de ter aulas atribuídas, tem o V suspenso e a abertura de um O, o início da vigência não é o momento em que eu realizo essa migração para o O. É lá no início, quando eu fiz a abertura do V. Tá? A vigência é a mesma. Então, docentes categoria V, de 18, 19, que migraram ao longo dos anos para contrato O, também não poderão se inscrever na sede, terão que se inscrever através do processo seletivo, tá bom? Para que a gente consiga alinhar esse entendimento. Quando os 10 começaram a ligar e questionar, a gente fez uma verificação do sistema, viu que o sistema estava com os requisitos corretos e que, de fato, estava com provimento também de recursos. Quando a gente verificar que diariamente teremos recurso, é muito importante que o diretor da unidade escolar tenha esse fluxo durante o período de inscrição, de acessar o sistema, pelo menos, se não diariamente, dia sim, dia não, para fazer a validação, deferimento e indeferimento desses recursos, para que a gente não chegue lá no dia 10, né, do dia 10 do 10, com uma quantidade muito expressiva de recursos e que o diretor não consiga avaliar tudo isso dentro do prazo. Então, a comissão de atribuição precisa acompanhar suas unidades escolares e o diretor de escola realizar essas análises de recursos sempre que possível, não deixando para o último dia para que a gente consiga ter uma análise de forma correta e não aglomerar. Se por acaso aglomerar, o que vai acontecer quando a gente chegar lá no dia 11 do 10? A partir desse período, vai fechar para a unidade e a competência passará a ser da diretoria de ensino entre os dias 13 e 14 do 10. Então, nos dias 13 e 14 do 10, a comissão de atribuição ela vai ficar responsável por analisar e deferir ou indeferir todos os recursos que as unidades escolares não tenham feito dentro do período delas, tá? Então, muito importante. E só pedir um pouquinho de atenção, também a gente sabe que, às vezes, o professor, né, os docentes, eles entram para fazer com pressa, porque eles acabam fazendo uma confirmação meio que automática, sem ver os dados que eles colocaram. A gente já recebeu, pela parte da manhã, algumas solicitações para reabertura da inscrição. Isso a gente já colocou em portaria, a gente já falou na orientação que isso não tem como ocorrer, não vai reabrir, não pode excluir inscrição, não vai ter essa possibilidade de ficar reabrindo inscrição. Por isso que a gente pede, assim, não precisa fazer tudo hoje. Pode fazer com calma, pode fazer amanhã, tem até o dia 10 para solicitar recurso, até o dia 11 para poder fazer inscrição. Então, a gente pede um pouco de calma, um pouco de cautela mesmo para poder fazer, porque não vai reabrir. O que vai abrir depois, né, é para alterar os dados que ele confirmou ali, de, sei lá, se acumula, esses dados, mas dados que tratam de pontuação, eles não vão ficar disponíveis. Isso a gente já colocou na portaria e já tinha falado com vocês na sexta-feira. Então, é só um pouquinho de atenção mesmo. Perfeito. Muito importante, então, pessoal, que vocês façam essas análises a tempo, que não deixem para o último dia. A gente está com o cronograma extremamente justo, não há que se falar em prorrogar cronogramas. Ano passado, a gente até teve algumas prorrogações de cronograma, porque a gente teve um cronograma mais elástico. Neste ano, não cabe nós prorrogarmos, tá? Então, por isso que quando a gente fechar o período da unidade, a gente vai abrir 2 dias para a ADE, porque, de fato, passado dali, as inscrições serão confirmadas de forma compulsória. Então, assim, é muito importante que durante esse período vocês façam esse acompanhamento e verifiquem a pontuação dos docentes, tá bom? Pode passar para o PT? Tenho mais de um cargo como professor. Como que fica a minha inscrição? Esse é um ponto de atenção, porque nós temos muitos efetivos ou categoria OFA que acumula com o contrato, ou, né?
todo mundo que acumula é um ponto de atenção. Vocês precisam ter muita atenção. É uma inscrição por vínculo. Se é uma inscrição por vínculo e eu acumulo, eu preciso realizar a inscrição, verificar a minha pontuação e fazer as minhas opções dentro de cada vínculo, tá bom? São inscrições apartadas, opções apartadas e que vocês devem fazer no sistema dentro do prazo. Se uma está correta e outra contém inconsistências, vocês vão finalizar a primeira e abrir recurso da segunda. Uma coisa não interfere a outra. Porém, vocês precisam sempre realizar a inscrição nos 2 vínculos. E quem precisa se inscrever? Todos os docentes. Ah, mas hoje eu estou afastado. Eu tenho que me inscrever. Ah, mas hoje eu estou designado. Tem que se inscrever para o processo de atribuição. Você não concorre à atribuição, mas a inscrição é obrigatória. Ah, mas eu estou readaptado na diretoria de ensino, então não tem necessidade. Tem. Todos os docentes, independente de afastamento, designação, readaptação, precisam participar do processo de inscrição, tá? Então, o processo de inscrição é obrigatório para todos os docentes de todas as categorias, ok? Então, acessem a sede, porque se passar o período de 10/10, não será mais possível interpor recurso, tá? Já prevê na portaria, ano passado também foi assim. Quando a gente fecha o sistema, já não permite mais interposição de recurso e será confirmado de forma compulsória. Então, a gente mantém todas as suas opções do ano anterior e confirma compulsoriamente com a pontuação que o sistema tenha gerado, não cabendo recurso extemporâneo, tá? Muito importante, então, que independente da condição desse docente, se ele está afastado, designado, readaptado ou qualquer outra situação específica, ele participe do processo de inscrição e faça a verificação da sua pontuação lá no sistema, tá bom? Pode passar. Acho que pode passar esse também, a gente já contemplou. Aqui. Perdi o prazo da minha inscrição. E agora? Se você perdeu o prazo da inscrição, é o que eu estava comentando aqui com vocês antes. O sistema vai puxar as suas opções do ano anterior e confirmar a inscrição compulsoriamente, não cabendo mais recurso dessa pontuação no ano de 2022 para 2023. Esse em vermelho, pessoal, é um ponto de atenção muito grande. A inscrição, ela vai de 21/9 a 11/10. Porém, a interposição de recurso vai de 21/9 a 10/10. Portanto, aqueles que se inscreverem no último dia não terão direito a recurso. O sistema já vai bloquear. Então, não deixem, orientem os docentes para que eles não deixem o recurso para o último dia. Não deixe para se inscrever no último dia, tá? Nesse momento já não vai mais caber recurso nem revisão da pontuação. Pode passar. Aqui, pessoal, é uma tela da sede, onde a diretoria de ensino e os diretores, né, toda a parte da unidade escolar, vão poder verificar e fazer a conferência de tempo dos seus docentes. Então, basta acessar a sede, tá bom? Com o perfil de diretor, vice-diretor ou comissão de atribuição. Vocês sabem que o perfil comissão de atribuição, quem são? Vocês enviaram para a gente lá durante a atribuição inicial, fizeram uma retificação também durante a atribuição do EJA. Então, o perfil está certinho, basta que vocês acessem lá. Quem mais pode acessar? Quem mais pode acessar aí que está dentro da comissão? O supervisor de ensino tem perfil para realizar todas as ações dentro da atribuição, tá? Então, eu sou supervisor de ensino, mas lá no EJA, na atribuição inicial, eu não tive esse perfil de comissão. Não tem problema. Você, com seu perfil de supervisor, consegue acessar todos os menus da atribuição. Então, você consegue fazer a verificação, consegue fazer a conferência, consegue fazer a análise e deferimento e indeferimento, tá bom? Então, assim, o perfil de comissão estará ativo, porém, se o seu nome não foi contemplado nas 2 últimas listas onde a gente disponibilizou esse perfil, fique tranquilo, supervisor de ensino, que no seu caso você já tem perfil também para acessar, tá?
Então, basta que vocês entrem ali na sede, né? Menu Atribuição Inicial, Administrativo, Consulta de Tempos. Quando entrarmos em Consulta de Tempos, pode passar. Entramos em consulta de tempos, aí vai abrir essa tela para que vocês possam verificar. Então, aí vai, claro, né? Aqui é um perfil de CEMOV, então abre ali diretoria, né? Na sua diretoria já vai vir travado. Para a escola, vem travado na sua unidade escolar, a diretoria consegue selecionar todas as unidades escolares, né, circunscritas à sua DS, e aí vocês podem verificar, fazer uma verificação por CPF. O que vocês precisam sempre selecionar? Os totais, tá? Então, se você quer o total de dias de magistério, de dias de cargo ou de dias de UA. Só um instantinho. A gente tá com uma tela aqui na TV. Deixa eu acompanhar por aí. Aqui. Certo, então vocês vão verificar lá se tem total de dias de magistério, dias de cargo, dias de UA e o tipo de cadastro ali que vocês querem verificar. Se é a falta, se é o tempo, se são eventos ou se são afastamentos. Os dias sempre vêm no total. Se vem no total, vocês precisam sempre descartar faltas e eventuais afastamentos que tenham ocorridos, tá? O que eu vou considerar? Hoje a gente está no dia 21/9. Eu considero até o dia de hoje? Não. A contagem já vai puxar lá certinho até 30/6, tá? Sempre até 30/6. A contagem todo ano não é uma operação, as diretorias, os diretores já estão acostumados com isso. A pontuação é sempre referente à data base 30/6. Até ali a gente conta os dias e desconta as faltas. A partir dali, vai computar para o ano seguinte, tá bom? Então, essa telinha na sede vai auxiliar vocês na hora de realizar a conferência dos seus docentes. Muito importante, realizem a conferência, a gente já fez um teste em massa, né? Já verificamos, tá tudo certinho. Claro, pode ocorrer alguma inconsistência com um CPF específico, algum dia, alguma falta que não entrou. Eu recebi alguns apontamentos referentes à licença saúde que tenha sido negada, não estava descontando automaticamente. Sempre que vocês verificarem algum desconto que deveria ter sido gerado no CPF de forma automática e não foi gerado de forma automática, o diretor, durante o seu prazo, ou a diretoria de ensino, durante o prazo dela, tem total autonomia para ajustar de forma manual, tá? Forma manual, vocês ajustam e sempre atentando para a legislação. Se eu tenho uma licença saúde que foi negada, esse período terá que ser descontado da contagem, tá? Um ponto de atenção também, algumas dúvidas que chegaram hoje. Na instrução 1 de 2016, existe um limite para a pontuação. Então, a instrução 1 lá ela traz nos dias de magistério até o limite de tanto. Nos dias de cargo, até o limite de tanto. O A, limite de tanto. A instrução 1 de 16 está vigente, mas a gente não pode esquecer que a resolução 72 de 2020, ela é posterior, e ela trata do assunto também, sobrepõe a instrução, e na resolução 72 de 2020, lá no artigo 5º e 6º, ela fala certinho como realizar essa pontuação, tá? Então, assim, hoje não existe limite. O sistema não está mais limitando. Então, caso vocês verifiquem que algum docente, alguma situação específica limitou, o ajuste tem que ser realizado, tá? Não existe mais esse limite que a instrução 1 de 16 colocava. Sempre levando em consideração a legislação mais recente. Nesse caso, a gente tem a resolução 72, artigo 5º e 6º. O 5º fala dos efetivos e não efetivos, o 6º fala dos contratados. Aquilo ali que está valendo, não existe limite para a pontuação, tá bom? Pode passar. Aqui,
É uma tela para vocês conferirem, tá? Já trouxe ali a conferência mostrando a quantidade de dias. Então, quando vocês selecionarem lá atrás, colocando os dados RG ou CPF, tem que preencher o DI, tá? Os totais e o cadastro que vocês quiserem puxar vai aparecer ali embaixo. Então, é essa visualização que vocês vão ter, tá bom? Tudo certinho, e já vai estar aqui, né? A gente estava em sistema de homologação, vocês podem ver que está de 12/5/21 até 20/9/22. Isso aí é uma tela de homologação, mas quando vocês entrarem na sede, vocês vão verificar que o até já consta ali 30/6, para que vocês não tenham que ficar fazendo a continha de redução ali na quantidade total de dias, tá? Sempre tem que prestar atenção, pessoal, que aquela quantidade de dias ainda não está descontando as faltas e afastamentos. Então, isso sim, vocês vão precisar verificar e ver se está certinho, tá bom? Pode passar. Finalmente chegamos no Banco de Talentos 2023, onde a Karina vai conversar um pouquinho com vocês sobre as alterações que a gente vai ter, sobre as novidades que estão no Banco de Talentos. A gente já anunciou uma novidade durante a OT de sexta-feira passada, o pessoal gostou bastante, tomara que vocês também gostem dessa alteração. Vem para somar, para ajudar e para agilizar os nossos processos. Tá bom? Vou passar a palavra para a Karina e ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre o processo seletivo. Boa tarde, pessoal. Então, como a Thaís já disse, né, falaremos um pouquinho agora sobre o processo seletivo. Como acredito que todos já tenham visto, a maioria já tenha visto, sábado, dia 17, tivemos a publicação do edital de abertura de inscrições do processo seletivo. Essa telinha que está aparecendo agora para vocês é a tela lá do Banco de Talentos, que é a telinha que o candidato vai acessar para realizar o seu cadastro na plataforma Banco de Talentos. E dentro dessa plataforma Banco de Talentos, ele vai selecionar o processo seletivo simplificado para a contratação de docente 2023 e realizar a sua inscrição. Vou pedir para passar, por favor, o PPT. Então, no edital, inclusive, que foi publicado dia 17, consta o cronograma. Então, as inscrições, elas começarão amanhã, dia 22/9. Já entraram em contato conosco perguntando sobre o horário de abertura das inscrições. Será a partir da 0h01. E as inscrições, elas se encerram dia 6/10, às 23h59. Então, é um período realmente mais curto para as inscrições nesse processo seletivo, né? Temos menos tempo em relação ao processo seletivo que foi feito ano passado. Um período de aferição, ou seja, o período que, só antes esclarecendo, dentro desse processo seletivo, não há recurso, é um processo seletivo classificatório, ou seja, todos os inscritos, eles serão classificados em ordem decrescente de pontuação, né, do maior para o menor. E esse período de 10/24 é o período em que as diretorias farão a análise daqueles candidatos que manifestaram interesse em participar em ter a pontuação diferenciada, né, que é para pretos, pardos e indígenas. Então, esse período de aferição da autodeclaração, que será a princípio por fenotipia, analisando o RG do candidato, ele será feito de 10/24, ou seja, posteriormente ao período de inscrições. E o que eu quero, inclusive, colocar aqui, embora as diretorias não façam nesse momento a aferição da veracidade, né, ou seja, a análise se aquele candidato se enquadra ou não na pontuação diferenciada, as diretorias já podem, nesse momento, verificar os integrantes das bancas de heteroidentificação. São 5 membros por diretoria de ensino que fazem parte dessa banca, então é preciso analisar se tem todos os membros, se vocês farão a inscrição, ou se de repente tem alguma alteração de membros da banca. É o momento para vocês já realizarem um ajuste, porque a partir do dia 10 vocês já começam a realizar a análise desses participantes. Então, depois, em seguida, dia 24 e 26,
25 e 26 faremos a divulgação dessa análise. Para aqueles candidatos, para aqueles inscritos que tiveram o PPI indeferido, é o momento que aquele candidato ele fará a sua reconsideração de 26 a 1º/11. Em seguida, temos o resultado da análise, então as diretorias farão nesse período a análise da reconsideração dos candidatos e a classificação final, depois de analisados os recursos PPI, será publicada, tem essa previsão, 2 de dezembro. Vou pedir, por favor, para passar o PPT.